muito mal. Aproveita que tá falando disso aí, ó. A Camila mandou R$5. Obrigado, Camila. Leonardo, os óleos vegetais como canola e soja são realmente tão ruins quanto dizem ou é exagero? Sim, principalmente na forma que está ali feito no supermercado, porque ele é feito para não estragar. E aí já vem o próximo item que eu tenho aqui, que são produtos de prateleira, Camila. Produto de prateleira, via de regra, faz mal. Eu vou mostrar para vocês que no supermercado, todos os produtos do supermercado faz mal. E esse negócio aí de ficar, depois eu vou falar de ficar analisando rótulo, é complicado, porque o rótulo é a coisa mais mentirosa que tem, um rótulo, entendeu? Então, sim, faz mal, principalmente se ele tiver ali no supermercado, é diferente de você fazer um óleo em casa, entendeu? Mas o óleo de algodão que está no supermercado, o óleo canola, o óleo de soja, todos eles fazem muito mal, e toda vez que você frita um alimento, ele piora. E eu não recomendo, e assim, eu não uso, eu não frito nenhum alimento, Leandro, nem com a gordura saudável, nem com a gordura de galinha, nem de boi, nem de peixe, nenhuma. Eu não frito nada. Eu sempre coloco pelo menos um pouco de água no meio, para não aumentar a temperatura. Porque as pessoas se habituaram muito a cozinhar com altas temperaturas, a panela de pressão, aí você vai ver as receitas de caldo de mocotó, tudo com panela de pressão. Para que panela de pressão? Né? Você desnatura as propriedades dos alimentos. Então, você tem que fazer no fogo baixo. E eu vou dar uma dica aqui, que lá na minha comunidade, o pessoal começou, inclusive a Ruth, se ela estiver aí ao vivo aí, ela comentar aí o que aconteceu, para confirmar aqui o que ela fez lá na casa dela. Tem um registro no gás, que eu ensinei a diminuir o registro do gás para diminuir o fogo. Você faz um alimento muito mais saudável, muito mais saboroso, vai ficar mais parecido com o alimento do fogão a lenha, e você vai economizar muito gás mesmo, muito gás. E eu recomendo fazer o mocotó assim, sem pressão, no fogo bem baixinho, vai ficar uma delícia, tá? Então, em relação às gorduras, quais são as gorduras saudáveis? Todas as gorduras animais, tá? Inclusive, tem gente que acha que pela Bíblia você não pode comer víscera. No meu entendimento, o que está ali eu não vi. Se alguém achar algum texto que fale contra, por favor, me fale, né? Porque eu não sou o dono da verdade. Mas até onde eu li, não tem problema nenhum comer vísceras. Então, eu consumo moela. Já vi muita gente se curar comendo moela. Os miúdos, de forma geral, eles têm muita gordura. Se curar Como é que é? do quê? Se curar do quê comendo moela? Então, aí que é um segredinho que eu vou contar, vai guardando. Tem umas coisas que eu guardo para a comunidade, mas aí você faz eu abrir, né, Leandro? Mas eu não vou deixar de falar, não. Isso, ó, nem o pessoal da minha comunidade sabe ainda de forma clara, mas eu vou contar. Vou contar aqui e eles vão gostar. Eu vi se curando de pedra nos rins, comendo moela. Pedra nos rins, pedra na vesícula, comendo moela de galinha, tá? Então, assim, as gorduras animais todas, não importa se é de víscera, a víscera são os que mais tem gordura, mas aí da gordura da picanha, do mocotó, do cupim, entendeu? Não importa. Não importa se como é que é? Insaturado, poliinsaturado, porque quando você fala, olha só, gordura saturada, isso é uma pegadinha, gente. Gordura saturada, ó, saturou, tem em excesso. Aí você pensa o quê? Que é a gordura que faz mal, tá? Isso aí é uma pegadinha, tá? Não tem esse negócio, não, tá bom? Aí eu vou falar, lá no leite tem. E aí, como é que faz? Aí o leite materno faz mal, que é o melhor alimento do mundo, entendeu? Só que, infelizmente, hoje o leite materno já não tem todo o seu efeito. Porque se a mãe não se alimentar direito, é óbvio que ele ainda vai fazer bem, mas às vezes está tão contaminado que a criança começa a passar mal. Então, é uma dica de saúde também. Se o bebê está com problema muito de gases, de algum problema respiratório, qualquer problema de saúde, primeira coisa que a mãe tem que desconfiar. A rotina da mãe, não é só a alimentação, não. A rotina da mãe, vê se tem alguma coisa errada na rotina da mãe, que o leite não está fazendo o efeito dele e o bebê está com dificuldade de digerir. Por isso que às vezes fica dando muito gases, entendeu? E aí a mãe pode dar um remédio que não vai resolver o problema, que vai ter que ficar dando direto, e vai causar outros problemas. Todo remédio tem um efeito colateral, entendeu? Ele não resolve o problema que ele promete, e ele na verdade, eu vou adiantar uma coisa para você, Léo.
Anota aí. Os remédios causam os problemas que eles prometem curar. Tá? Depois eu posso falar numa próxima live sobre isso, eu mostro para vocês que é assim que funciona, tá bom? Você vai ver que as pessoas que tomam remédio para hipotiroidismo ficam com hipotiroidismo, não melhoram, nunca encontrei ninguém que melhorou tomando remédio. Problema do coração, 100% das pessoas que eu vejo, e eu pergunto para todo mundo, eu falo que casa com médico de coração, porque ele vai e toma um remédio pro resto da vida. Aí eu falo, casou com o médico, pronto, vai pro resto da vida. Então, cadê o tratamento aí? O tratamento tem começo, meio e fim, não é verdade? Então, a gordura é isso daí, tá? É gordura dos animais. Tá. Mas aí já vou falar um outro item que eu queria falar aqui. Dos animais puros, ok? Mas antes de falar dos animais puros, eu vou listar aqui as gorduras que eu consumo, tá? De animais puros, eu vou listar quais são, principalmente aqui no meu caso, de vaca, de vaca, de búfalo, de aves, né? E de peixes, ok? E aí tem também a gordura por exemplo, do azeite, tem gordura do óleo de coco, que é muito interessante, e o óleo de rícino, né? De algumas plantas, principalmente aqueles que não é feito por grandes indústrias, tá? Que você não compra geralmente no supermercado, tá bom? Então, de gordura, isso daí. Tem os alimentos, né, que tem naturalmente. Tem a gordura do abacate, tem muitas sementes que você faz a gordura também. Agora, você tem que entender que tem uns que eles perecem com facilidade. Aí se você vê que ele não está perecendo, pode ser que ele colocar alguma química ali, tá bom? E aí tem as castanhas, tem o abacate, tem o óleo de abacate, tem óleos de sementes aí que o pessoal passa na pele, que é muito interessante, enfim. Mas falando agora dos animais puros, a Bíblia cita, né, os animais terrestres que eles têm que ter o casco fendido e ruminar. Então, aqui no Brasil, principalmente, animal terrestre de casco fendido que rumina é o boi e o búfalo, tá? O búfalo não é um tipo de boi, tá? Principalmente isso daí. Pode ter outros aqui que geralmente não é muito comum você encontrar. Tá. Aí tem também a cabra, né? Já esquecendo. Os caprinos e as ovelhas também, né? E aí tem outros animais. Qualquer animal que tiver o casco fendido e ruminar, ele é puro. E aí tem das aves, principalmente galinha, peru, aí tem. Aí, enfim, garnizé, enfim, mas eu entendo que o pato não é puro, tá? Tanto é que ele é muito conhecido na roça como um alimento remoso, inclusive o ovo. Se a pessoa está com um machucado, fala assim: não consome porque ele é remoso. Então, tudo que você não deve consumir quando você está doente, não consuma quando você está saudável também. É uma dica excelente para você seguir, tá bom? E aí, por exemplo, o avestruz, eu entendo que também não é um animal puro, porque o avestruz, você vê que ele não. A nossa referência são os animais parecidos com a galinha, entendeu? E tem outros animais na natureza, mas depende do seu país aí, você pode, não sei se na África é permitido, tem animais que você pode caçar. Aqui no Brasil não pode, alguns outros animais aí que estão na natureza, né? E Como codorna, Leonardo, codorna. E o ovo da codorna, codorna. pode, com certeza. Tem até na Bíblia, né? Com certeza. Eu tenho O esse pato é problema que eu não diferente. leio a Bíblia, né? Então eu não sei essas coisas. Não, codorna com certeza pode. E de peixes tem que ser peixes de escama e com barbatana, tá? Todo peixe. Agora, sururu, camarão, sei lá, lagosta, caranguejo, isso daí tudo é animal impuro e tem um motivo, entendeu? Para ser impuro. Às vezes você não sabe, ele está cheio de verminose, ou ele não é. A ostra, por exemplo, tem muita gente que come ostra e vomita depois e passa muito mal. As ostras, o sururu, eles são o filtro do mar. Então, tudo que é coisa de impureza, metais tóxicos, tudo passa ali, eles vão limpar o mar e as pessoas estão consumindo, entendeu? Então, tem gente que consome aí cobra, rato, porco. A Bíblia fala o tempo inteiro mal do porco. Fala
Fala, inclusive, que o porco tem um trecho, que eu não me lembro agora qual é o versículo, mas se você pesquisar, você acha aí facilmente, que o destino de quem come rato e porco é a morte. Obviamente que não é você ir lá comer e morrer na hora, é a morte eterna, entendeu? Ela fala que não vai ser aceito esse tipo de pessoas no céu, entendeu? Que fica comendo animais impuros. Eu digo quanto mais, eu não estou dizendo se você comeu uma vez na vida, que eu já comi também, você não vai poder ir para o céu. Eu estou falando aquele pecador, quanto mais. Não, eu como porco, é uma delícia, eu vou continuar comendo e tal. E o porco, para quem não sabe, ele tem muita relação, é muito parecido com o ser humano, tanto é que, oficialmente, os representantes da medicina, eu falo medicina, mas a medicina como um todo, ela não existe, né? Não tem um site medicina que você entra e vê. Quando eu estou falando medicina, eu estou falando dos representantes dela. E o que se aprende, né, nas universidades no mundo inteiro. Ela fala que você tem que ter um sangue específico para poder fazer doação de sangue, né? Que a Bíblia também ela não, você lê a Bíblia, você não vai ser a favor disso. Mas, e transfusão de sangue e transfusão de órgão. Mas o que acontece? Na Bíblia, na medicina, está escrito lá que você precisa, nos protocolos, que você precisa de ter uma afinição ali de sangue, né? Tipo A, tipo B, tem que ser o mesmo tipo de sangue. E como é que o porco faz doação de órgão, então, para as pessoas? Aí ele tem essas variações de sangue também, e é semelhante à do ser humano. Daí você vê que quem já matou um porco, vê que os órgãos eles são parecidos com o ser humano. Enfim, quando eles entrevistam canibais, eles falam que comiam, né, carne humana, e falam, mas qual é o sabor da carne humana? Fala, é o mesmo sabor de porco, né? Então tem uma série de coisas aí que eu não vou entrar aqui, mas se você pesquisar, você vai começar a ver oficialmente o macaco não é o mais parecido com o ser humano, é o porco, tanto é que ele é doador de órgãos para o ser humano, né? Então, oficialmente. Então, é muito importante as pessoas estudarem os animais puros e impuros. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer alguma pergunta aí. Tem pergunta aqui, calma. Calma aí, fica nervoso, vamos lá. O Roberto mandou R$3. Quem quiser mandar uma pergunta, pessoal, para o Leonardo aí, manda no livetip.gg/Leandro Moraes. Lá no X eu coloquei lá na descrição da live lá. Mandei, descrição não, mandei nas perguntas lá. Vou mandar de novo, só clicar no link, vai levar para a tela de doação. E na descrição do YouTube aqui também tá o link do LiveTip, livetip.gg/Leandro Moraes. Já clica, já leva para a página. Não precisa fazer inscrição, não precisa nada, é só botar o nome, a pergunta. R$1 tá ótimo aí, só para engajamento. O que você pensa sobre jejum intermitente? É uma prática saudável para todos ou tem contraindicações? Então, eu entendo, o meu entendimento é o entendimento bíblico, né? E a Rucha Hamashia fazia o jejum, quem sou eu para poder questionar o jejum, né? Inclusive, os profissionais de saúde, eles recomendam a pessoa comer de 3 em 3 horas. Quando eu era jovem, né, eu já me consultei e tal, e indicaram isso para mim, e eu fiz e não fez nada bem esse negócio de ficar comendo de 3 em 3 horas. Pelo contrário, eu acho que o jejum intermitente ou não intermitente, os jejuns, eles fazem muito bem, você vê isso na prática. A questão de contraindicação que eu vejo é a pessoa não estar acostumada, principalmente se ela tem medo de comer gordura, porque o corpo dela está acostumado a comer carboidrato, que é uma energia que ela é tirada rapidamente e disponibilizada por corpo muito rápido. Então, quando você tem costume de comer gordura, o seu corpo ele está acostumado com isso. Ele tem enzimas preparadas para isso, principalmente se você tem a vesícula, porque a vesícula é um problema fácil de resolver, quem tem pedra na vesícula, mas infelizmente eu acredito que 30% da população, isso é uma ideia minha, tá? De pessoas que eu sempre pergunto, você tem vesícula? Tem vesícula? Em torno de 30% me fala, isso não é oficial, porque não existe estatística oficial, mas eu acredito que 30% da população adulta hoje no Brasil não tem vesícula mais. Uma coisa facinha de resolver, mas infelizmente você chega lá
nos profissionais, a maioria vai lá, chega e arranca, simplesmente arranca, né? Então, se você tem a vesícula e você costuma consumir gordura, o seu corpo, quando você faz o jejum, mesmo se for um jejum maior, não, lógico, não de 40 dias, né, gente? 40 dias e 40 noites, né? Por favor, isso aí nenhum doido vai imaginar de fazer isso daí. Mas, se você tem o costume de consumir gordura e fazer o jejum, o corpo vai estar habituado a pegar essa gordura, você não ingeriu a gordura, mas pegar a gordura do seu corpo e, e se alimentar dela e transformar em energia. Agora, se você não tem costume de comer gordura e você não tem costume de fazer jejum e de repente querer fazer um jejum muito grande, principalmente tem gente que tem mania e nunca fez jejum. Ah, eu vou fazer meu primeiro jejum, vou para academia e não costumam comer gordura. Aí o que vai acontecer? O corpo tem ali a gordura, mas não tem enzimas ali suficientes para poder transformar em energia e a pessoa às vezes desmaia. Entendeu? Aí fica, nossa, jejum é muito mal. Eu fui fazer pela primeira vez, fui para academia e desmaiei. Eu já fiz o jejum de 3 dias, de 3 dias de 24 horas, né? Seria 3 dias e 3 noites, tá? Eu faço sem água e sem comida, tá? Eu não estou falando aqui para me vangloriar, não. Eu estou falando porque eu entendo das consequências, entendeu? De prática que eu fiz, entendeu? Eu até conseguiria fazer mais, só que, assim, como é que eu vou dizer? Eu faço tanta coisa que eu já faço jejum automaticamente. Geralmente eu como 2 vezes por dia. Então, como eu já faço jejum todo dia, eu pegar e fazer o jejum para mais tempo, eu ia acabar emagrecendo um pouco mais. Então, por isso que eu acabo não fazendo mais, entendeu? E eu trabalho muito, é complicado fazer o jejum sem parar, porque eu moro sozinho. Então, se eu tivesse, né, aqui um monte de gente para me ajudar e tal, talvez eu tentaria fazer um jejum maior. Mas, assim, quem for tentar fazer o jejum, eu sempre falo assim, faz o jejum pequeno. Você está acostumado a fazer de 3 horas? Então faz de 4, faz de 5, faz de 6. Eu não fiz de 3 dias automaticamente. Eu fui fazendo. Quando eu faço, geralmente eu faço de 24 horas, sem água, sem comida. Aí eu faço trabalhando, tá? Geralmente o ideal é fazer sem trabalhar, mas eu não posso. Pelo menos trabalhar forçado, né? Trabalhar de forma bruta. Então, eu sempre falo para as pessoas, ó, eu fiz assim, ó, eu fiz um jejum pequeno, e aí fui aumentando, 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 e o corpo vai acostumando, você vai sentindo isso. Se você vê que você debilitou demais, para de aumentar, acostuma o seu corpo com aquele jejum naquele tempo ali, e depois você aumenta, entendeu? Mas se você for aumentando aos poucos assim, é muito interessante, porque você faz um detox também, né? Porque fica guardado muito metais tóxicos na gordura, é armazenado na gordura. É uma forma também do corpo se livrar da gordura que ele não consegue tirar, acaba ficando na gordura. E quando você vai emagrecendo e vai fazendo jejum, é, você, como é que se diz? Você vai fazer um detox muito grande, né, desses metais tóxicos. Então, é bom em todo sentido, tanto na parte fisiológica, quanto na parte espiritual, porque quando você faz o jejum, você aprende a chegar para o seu corpo e falar assim, quem manda aqui sou eu. Porque tem gente que não consegue, tem gente que tem o hábito, tem gente que passa mal, sabe, você já viu isso, Leandro? Tem gente que tem o hábito tanto de comer muito, que quando passa mal e tem febre, come muito também. Era para perder o apetite, né? Aí, eu tô comendo muito porque eu tô passando mal. Eu falo, mas, pô, quando eu passo mal, é difícil de eu passar mal. Mas da última vez que eu passei mal, eu falei, pô, eu tô sem fome. Então tem gente que tem esse hábito. Então, ele te ajuda. Não, ele não te ajuda a largar pecado. Quem tira o pecado do mundo é o Cordeiro de Deus. Entendeu? Ele não tira o pecado de ninguém, não vai compensar nenhum pecado seu. Entendeu? Mas ele vai te ajudar a você controlar as vontades da carne, de fumar, de beber bebida alcoólica, de comer muito, ou qualquer outro vício, ele te ajuda, porque você fica mais centrado, você cresce espiritualmente, entendeu? Você fica muito mais forte, entendeu? Então, enfim, acho que caberia uma live só sobre jejum, porque é muita coisa. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. O café, ele corta o jejum?
Então, olha só, eu considero a água como alimento. Então, para mim, quando eu faço jejum, é o jejum mesmo, jejum 100%, porque você pode fazer um jejum, eu tenho mania de doce, então eu vou fazer um jejum de doce. Não deixa de ser o jejum. Mas se fala só jejum, para mim, sem colocar nenhum detalhe, para mim é jejum sem água, sem comida. Então, logo, se eu estou sem água, sem comida, aí eu fico sem o café também, ou qualquer outra coisa que está dentro do líquido, para mim, seria o corte do jejum, porque a água é alimento também. Tá. O Léo tem uma. Léo, o Thiago Barcelos botou uma pergunta aqui no YouTube. Ó. Tem estudos, Léo, que a banha de porco causa ataques cardíacos. Não sei se tu Então, pode falar sobre isso, tu não é médico, então, mas tu já viu algum estudo sobre isso, alguma coisa assim? Então, eu já ouvi falar de estudos, os meus estudos, eu vou falar o que é. Eu produzo alimentos da terra, os que eu não consigo produzir, eu tenho parceiros que me ajudam nisso, produtos orgânicos, então eu coloco os produtos à venda diretamente para o consumidor, então eles me dão a referência. Por exemplo, a pessoa toma cloreto de magnésio, tá? E aí ela me fala, olha, melhorei isso, estava com pedra na vesícula, estava com pedra nos rins, eu estava com isso. Então, a maioria das coisas que eu falo vem ou da Bíblia, ou dos produtos que eu vendo e as pessoas comentam comigo, ou das minhas aulas, né, que aí os meus alunos lá, eles também são meus professores, que eles me ensinam muita coisa também, ou os meus alunos me ensinam alguma coisa, ou dos antigos, né? Eles relatam isso. Agora, esses estudos eu evito de seguir, de ler, enfim, porque eles são muito questionáveis, né? Eles questionam muito a Bíblia, mas quando eles batem com a Bíblia, aí eu confio, entendeu? Eu já vi falar muito disso daí, mas eu confio Difícil é nesse estudo achar, porque né? bate com a Bíblia. Difícil é achar os que batem com a Bíblia, né? Deixa eu dar um depoimento aqui. O ano passado, eu ficava muito angustiado e eu tava ruim mesmo, tá? E aí eu parei, no início desse ano, eu parei de comer chocolate, tá? Aqueles chocolate industrializado mesmo, Nestlé, essas marcas aí. Comecei a caminhar 30 minutos por dia, que eu até parei e falei, agora tem que voltar. E eu melhorei muito, tá? Assim, para mim funcionou, tá? Então, assim, mas você sabe por que você melhorou? o que eu tenho, Comia chocolate. Hã? É porque você não comia chocolate. Sim, eu não Você comia comia. chocolate. Não O era que eu chocolate de tenho verdade, é isso que eu quero dizer. exatamente. O que eu tenho é experiência. Então, não precisa ser muito expert ou muita, assim, ter algo muito profundo, um estudo muito profundo. Só faz a experiência. Se fizer a experiência, você já vai ver que o negócio. E aí, quanto a esse negócio da banha de porco, pega os antigos. Eles comiam muita banha de porco ou não? Entendeu? Então, Independe se porco não é para a gente comer ou não, tá? Retira isso do contexto. Aquele não tinha. O que faziam antigamente? Não comiam muita banha de porco, não deixava a carne envolvida na banha de porco, coisa. Será que causa tanto ataque cardíaco? Sim. Então, hoje não sabe. Tem esse dado. Esse dado não existe. olha só. O que mais tem causado ataque cardíaco, eu não sei se o Leandro quer que fale aqui ou não, se tiver que falar também, eu falo aqui, aí vai do Leandro. Aqui no... Tu é o entrevistado, a live é tua, tu fala o que tu achar melhor. Vai tranquilo. Então tá. O que mais tem causado são as vacinas, vocês sabem disso, né? Tem milhões de estudos aí, o Leandro até entrevistou especialista nisso daí. Então, são as vacinas e petróleo, tá? Petróleo,
o, o cálcio, tá? Porque as pessoas são empurradas cálcio nelas o tempo inteiro. Suplementos, tá? Que eu quero falar sobre suplementos, eu não recomendo suplemento nenhum, tá? Zero suplemento. Suplementos e petróleo, que eu já falei, né? E petróleo, isso que tem entupido mais a veia das pessoas, e alimentos processados, obviamente. E as pessoas, antigamente, elas, assim como hoje, elas sempre consumiram muito porco, entendeu? Porque a maioria das pessoas não seguem a Bíblia, tá? Elas consideram a Bíblia como, sei lá, um enfeite, ou alguma coisa que você tem que seguir uma parte ou outra e tal. Mas a essência da Bíblia, a maioria das pessoas não segue. Então, elas sempre consumiram muita banha de porco. Então, eu nunca vi, assim, uma questão, a pessoa começou a consumir banha de porco e teve ataque cardíaco, eu nunca percebi. Mas é óbvio que ele pode causar, porque ele é inflamatório. Tudo aquilo que é inflamatório pode causar um problema cardíaco, entendeu? Tanto é que porco e pato, na verdade, os animais impuros de forma geral, ostra, lagosta, caranguejo, rato, cobra, jacaré, barata, todos eles são animais que são chamados de remosos. Por que remoso? Porque ele é inflamatório, você está com machucado, você não deve consumir, entendeu? Então, a banha de porco, infelizmente, as pessoas falam, hoje em dia você não deve consumir, né, óleo de soja, não sei o quê, vai lá e guarda na banha de porco. E a banha de porco, geralmente, as pessoas guardavam em lata, né? Porque ela se você souber fazer, as gorduras não estragam com facilidade. Então, a pessoa ia lá, pegava a carne de porco, botava dentro da lata e conservava ali até fora da geladeira. Mas com certeza causa problema cardíaco, porque é um animal impuro e eles causam muitos problemas de saúde. Então, assim, é nítido que causa problema para as pessoas, sim, entendeu? Eu não nasci sabendo disso, eu já comi porco, entendeu? Infelizmente, mas infelizmente faz muito mal. E depois que eu melhorei minha alimentação, que eu me deparei com a Bíblia e falei, não, eu tenho que seguir toda a essência da Bíblia, eu melhorei muito minha saúde, nem compara, tá? Eu comecei por causa dos meus problemas de saúde, e aí quando eu fiz isso na prática, eu melhorei, e aí é essa experiência que eu quero passar para vocês. Mas eu mostrei uma sacolinha aqui, porque, Leandro, você passou mal com chocolate, não é porque era chocolate, era porque você come o chocolate do supermercado, na verdade, se você entrar ali no rótulo, apesar de que nem precisava de estar escrito, mas é látex, tem látex lá dentro. Então, não tem como não passar mal. Agora, vocês têm que dizer, vocês querem ter saúde, anota essa dica, são dicas preciosas, gente, que geralmente não acha em lugar nenhum, nem assim, você pode achar uma ou outra, entendeu? Mas, no contexto geral do que eu estou passando, você não encontra num canal só, entendeu? Muito menos aberto. Para você ter saúde, você tem que desenvolver fornecedor local, tá? Essa ideia de você comprar no supermercado é uma furada, porque você não conhece o fornecedor, ele não está nem aí para você, é uma grande indústria, a grande indústria não está nem aí, o dono nem come aquele produto, entendeu? E aí você tem que procurar produtores que fazem isso aqui, ó. Eu tenho, por coincidência, ficou o cacau aqui em cima da mesa, e eu estou mostrando para vocês, o nibs de cacau orgânico, e que eu faço aqui, e ele é não só orgânico, mas olha o cuidado. É um cacau que a muda é de semente, porque a muda de semente ela é mais saudável e mais saborosa. Então é outro nível, entendeu? Quem quiser pode entrar lá no meu Instagram e pedir que eu mando a lista dos produtos. Eu tenho a maior variedade de produtos naturais do Brasil. Quando eu falo natural, é natural mesmo. Não estou falando de vitamina, hormônio, esses negócios, não. É coisa que vem da terra, entendeu? Ou de animais ou vem de planta. Não tem esse negócio de processado, entendeu? Tem mais uma pergunta aqui, ó. Pau que dá em doido foi quem mandou. Foi o pau que dá em doido. Mandou 1000 satoshi. O que você acha da indústria do óleo de soja? Sim, aquilo que eu falei, né? O óleo de soja, ele, assim, se você for olhar as estatísticas, foi uma das coisas que mais aumentou o infarto, foi quando teve a introdução do óleo de soja, o óleo canola e o óleo de algodão lá nos Estados Unidos, entendeu? A quantidade de infartos, é dito que nem existia, né, os equipamentos para poder ficar medindo isso, porque antigamente não tinha, entendeu?
E aí, depois que lançaram isso daí, bombou de ter problema do coração. E hoje em dia é normal, a pessoa com 30 anos, com 20 anos, com, sei lá, até crianças aí ter problema de infarto, uma coisa é comum, mas não deveria ser normal, né? As Não é pessoas normal. normalizaram isso, né? As pessoas Normalizado. normalizaram esse tipo de coisa, né? Então, é isso que eu vejo, assim, que as pessoas acham normal essas coisas acontecerem com E eu pessoas vou. jovens, com pessoas E o problema é o seguinte, crianças. que a pessoa vai comer o pão de vento, né? Aquele pão lá de supermercado lá, que não sei se essa ideia veio da China e tal. E aquele óleo lá, ele fica, ele frita uma vez, frita duas, três, quatro, cinco, sei lá quantas vezes, aí tá escuro. Tem gente que até brinca, né? Falou, o segredo aqui desse peixe frito ou do pastel frito é que ele nunca trocou o óleo, o pessoal brinca. Mas isso, cada vez que ele frita, ele fica mais trans, entendeu? Então, fuja disso daí, negócio de coisa frita, nem em gordura boa não é saudável a fritura, entendeu? Mas, infelizmente, você vai na rua, é difícil, cara, você achar um caldo de mocotó, você achar alguma coisa. Para você comer bem, você tem que ser em casa, mas é bom que olha só, você faz o jejum, vai para a rua, faz o jejum. Eu costumo fazer isso. Eu saio daqui e vou, quando tá tudo certo, eu costumo ir uma vez para a cidade, por semana. Eu vou e faço jejum. Para mim é uma loucura, né? Que eu faço jejum justamente na hora que é mais corrido para mim. Então, se ficar sem beber água é complicado, mas eu faço. Então, eu faço jejum, que aí eu evito. Porque às vezes você para num restaurante ou em algum lugar, só tem coisa porcaria. Aí, quando eu chego em casa, eu chego leve. Aí eu chego leve, vou comer uma coisa mais gostosa, mais saudável, e economizei um dinheiro do caramba. É uma dica de saúde. Você acostuma a fazer jejum quando você for para a rua, é uma beleza. Isso aí. E quem quiser comer bem aqui em Porto Alegre, vá no Shopping Valig, tá? Que é a minha mãe que tá dentro da cozinha lá com o pessoal, tá? E várias coisas que estão lá no buffet estão sendo plantadas no sítio. Então, assim, ó, quer um restaurante bom para comer? Vai no Ville Grill, no Shopping Valig, em Porto Alegre, que é a minha mãe que cuida da cozinha e a minha irmã que administra o restaurante. Então, lá vocês vão encontrar uma comida de qualidade e muito boa. Tá? E o tempero da minha mãe é algo magnífico, tá? Mas não vai qualquer um, não, tá? Porque senão o bagulho é feio. Você tem um Eu restaurante tenho que, umas que histórias, para eu tenho umas viagem histórias hoje. para contar, ô Leonardo, sobre os restaurantes, porque por muito tempo eu trabalhei em shopping, né? E o acesso dos restaurantes de shopping são pelas docas, né? Então eu passava atrás nas docas e olhava os restaurantes vizinhos, assim, sabe? Principalmente os que tinham frituras, algumas coisas com frituras, assim, é algo surreal. Se as pessoas enxergassem o que eu enxergava, nunca que eles comiam lá. Mas vamos lá, vamos lá. Tem alguma pergunta aí? Senão eu vou dar uma continuidade aqui. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Continua aí que não, só tem Tá, comentário, não tem pergunta. tá. Então vamos lá. A pessoa, para se alimentar, ela tem que entender sobre os 3 macronutrientes, que são. Você sabe quais são os 3 macronutrientes principais? Eu nunca Carboidrato, ouvi falar nisso. carboidrato, proteína e gordura. Ok? Geralmente, o que você ouve falar, Leandro, da ideia, né, da medicina, a ideia da medicina se tornou popular. Às vezes a pessoa, sem ir no médico, ela segue o que o médico está falando, às vezes, né? Porque a ideia da medicina, que a medicina trouxe, através da mídia, se tornou popular, o que as pessoas entendem sobre o sal e tal, é o que está lá, né? Que eles dão entrevistas e tal. Mas, por exemplo, gordura. Você acha que, geralmente, né, a maioria dos médicos, até então, a maioria sempre fala o quê? Para consumir muito ou pouca gordura? Eles mandam consumir pouca. É o que Pouco, eles mandam. beleza. E a carne vermelha? Tipo, dizem que fazem mal. Faz mal comer, principalmente a carne vermelha, né? Tem que evitar. E o carboidrato?
Olha, eles mandam comer massa. Eu acho que eles mandam comer massa. Não, então eles falam que não faz muito bem você ficar comendo muito carboidrato. Mas então, mas o que eles mais põem medo é na gordura. Em segundo, mais põe medo na carne. Em terceiro, no carboidrato, que é que você ficou em dúvida. Então pensa só, então nada faz bem. Mas como é que pode? Vou comer faz mal, então. Geralmente é um dos três que você vai comer, ou os três, entendeu? Eles são divididos nisso. Então, o que acontece? Eles fizeram aquela pirâmide, né? E aonde eles colocam? Para você comer mais carboidrato, para você comer depois mais carne, e por último, o que você mais tem que evitar é a gordura. Eu inverteria isso daí, né? Que é alguma coisa parecida com a ideia da dieta cetogênica, tá? Não gosto muito desse nome de dieta, porque o nome dieta significa oficialmente, originalmente, é um estilo de vida. Então, estilo de vida, você não vai seguir nenhum regime, entendeu? Nesse sentido, né? Dieta no sentido de regime. É um estilo de vida. No estilo de vida, você não precisa de ficar... Ó, anota isso daí, gente. Desconfia quem fica falando para você pesar, entendeu? Para você entender de saúde, você não precisa entender termos técnicos, você não precisa ficar sabendo o nome de todos os seus órgãos, você não precisa saber nome de vitamina, você não precisa saber nome de termo técnico nenhum. Quem que geralmente é mais saudável? São os especialistas que estão lá na cidade ou o índio que está lá caçando e tal? São os índios, né? Obviamente que são os índios. São os mais saudáveis. Hoje em dia tem os gordinhos, né? Que andam de Hilux. Não, eu falo isso de verdade, né? Se é que existe ainda, mas entenda a ideia, né? Vamos dizer, os israelitas lá, que viviam lá, que saíram do Egito e foram para a Terra Prometida lá. Então, o que acontece? Eles trabalhavam no campo e tal, não sei o quê. Acho que eles sabiam tudo, nome de vitamina, não sei o quê e tal, não sabia nada. Uma pessoa que mora no campo, que trabalha ali, que tem internet, não sei o quê, não sabe nada, não sabe. Ele sabe por cada galinha que ele mata ali, que ele sabe da vesícula, mas ele não sabe. Pergunta o nome das vitaminas. Ele não sabe o nome das vitaminas. Para que serve cada órgão? Ele nem vai saber. E ele está lá, saudável pra caramba. Entendeu? Então, eu acabei fugindo aqui estava falando dos 3 macronutrientes. Então, o que acontece? Eu inverteria isso. É óbvio que você não consegue aumentar a gordura ao ponto de ser o maior item que você mais vai consumir. Mas é o item que você mais tem que tentar consumir. Por quê? A gordura você não consegue ter, se for saudável, gordura saudável, você não consegue ter excesso de gordura. Porque a gordura, ela te sacia. Se você vai numa churrascaria, aí o Leandro pode falar muito bem disso, você vai na churrascaria, né, Leandro? Você começa a pedir picanha, um cupim, gorda, tu come uns 2, 3 pedaços, tu já tá saciado, tá assim que, né? Entendeu? Então, a gordura você não consegue comer muito. E se você comer, você vai ter diarreia. Então, a gordura vai ser sempre o menor item, mas você tem que tentar comer o máximo que der para você comer uma gordura saudável, que o corpo vai dizer para você, ó, tá bom por aqui. Entendeu? Uma manteiga, nossa, uma delícia, manteiga. Um ovo tem uma certa quantidade de gordura, não é muito, mas um mocotó, você comer um mocotó toda semana é uma beleza, entendeu? Baratinho pra caramba. Você pode temperar o alimento com mocotó, enfim, uma gordura de peixe, os índios faziam muito isso, né? Separar a gordura do peixe. Quando fala mocotó, é o quê? É o mocotó, esse aqui do Rio Grande do Sul, ou é o caldo do osso, aquela geleia do osso? É a pata de vaca. A pata é a geleia que sai Isso. Você vai botar na panela, não tem gente que fica querendo receita, né? Não tem receita. Você vai botar lá na água e vai cozinhar até ficar mole. Pronto, tá pronto.